Perfeito. Então, foram várias perguntas, né? Primeiro, Jailson, olha, eu tenho certeza que a maioria das famílias no Brasil não são desse perfil de 7, 8, 10 pessoas na família. Então, eu considero isso como sendo as exceções, né? Então, é muito perigoso a gente começar a transformar a exceção em regra. A maioria das famílias que a gente tem é 4, né, pessoas aí, então até 400 é um valor realmente insignificante, né? Tá bom? Eu consigo atender na minha universidade cerca de 30% dos alunos que me procuram, porque eu tenho como conhecer quase todos, porque nós temos um sistema, eles escrevem, a gente usa lá aquele sistema SIGA-A, e nós temos um módulo em que todos os alunos se inscrevem na internet, a inscrição é muito fácil, a gente divulga bastante, né? E nós temos um questionário que a gente colocou um modelo nesse questionário, e a partir desse modelo a gente faz a primeira caracterização por ordem de vulnerabilidade socioeconômica a partir de 52 perguntas que são feitas lá, né? Então, esses dados eu tenho. Agora, cada universidade tem modelos separados, algumas usam papel, então cada uma aí tem as suas dificuldades, né? Lá na UFMA a gente já conseguiu resolver isso, e muitas universidades também já resolveram. Em relação à assistência, de não ser só bolsa, né, que também foi perguntada. Pessoal, nós temos nas universidades, de novo, né, problemas completamente diferentes. Então, a universidade não tem RU. E aí, como é que vai fazer com essa universidade? Não tem um equipamento de lazer na universidade. Então, os gastos eles têm que ser diferentes em cada universidade. Esse documento que... Desculpa, porque esqueci o nome. Foi que ela falou... Você não achou e nunca vai achar, eu espero, né? Porque não pode existir esse documento. Não pode existir esse documento, porque as universidades elas têm que ter alguma autonomia para fazer os seus gastos, né? Então, eu espero que realmente a gente nunca consiga achar esse documento. Tá? O Pedro fez uma fala aí, duas falas, uma que eu não gostei, né? Que eu gostaria de fazer um contraponto, é que assistência estudantil não tem nada a ver com Bolsa Família. Inclusive, essa fala, eu sei que não foi essa a sua intenção, mas ela é um pouco pejorativa em relação à assistência estudantil. E não me desagradou muito o que o reitor da USP falou, né? Porque um país que nem o nosso, com tamanhas desigualdades sociais, você não levar isso em consideração é você desconhecer a lei, né? Como o professor João falou aqui, né? É direito do estudante. Então, eu acho que não é por aí. Mas você trouxe uma coisa que é muito interessante, que é sobre a matriz. É realmente um problema, e é um problema grave. E no momento que a gente, com crise, com falta de recurso, a gente precisa disputar melhor, distribuir melhor esse recurso, porque está muito claro que aquele modelo é equivocado, né? E nada contra as pessoas que propuseram o modelo à época, que a gente sabe que essas coisas acontecem muito rápido, né? E a gente precisa, como sistema, fazer a distribuição desses recursos, mas a gente precisa melhorar o modelo, né? Porque todo modelo é da natureza dele, ele precisa ser melhorado, aperfeiçoado. Nós trabalhamos durante 2 anos, Forplad e Fonaprace, nós temos um modelo que já foi aprovado no pleno do Fonaprace, nós vamos ter uma discussão agora, no dia 19, e eu, com toda honestidade, espero que no debate a gente consiga, como sistema, aprovar na Andifes para que esse modelo seja utilizado. E aí... Wilson, né? E aí, Wilson, uma das minhas das hipóteses que eu quero trabalhar, eu espero que o Forplad ajude a gente, é que a gente traga esse recurso do Bolsa Permanência do MEC para ser aportado no PNAES, para a gente poder usar o modelo, né? Porque o modelo traz como premissa natural o efeito catraca, né? Que você não pode perder recurso. Então, a única forma da gente poder aplicar o modelo é ter mais recurso. Então, eu queria que a gente brigasse juntos por isso, né? Porque realmente não tem sentido esses recursos ficarem no MEC, porque o MEC apenas paga uma bolsa. Em relação à minha universidade, são cerca de 26%, 27%. O Bolsa Permanência do MEC em relação ao meu recurso do PNAES, né? Eu recebo 15 milhões e lá em torno de 3 milhões e pouco, né? E eu acredito que isso aconteça na maioria das universidades, mas eu realmente agora não tenho o valor exato disso, tá? Eu acho que é isso que eu lembro. Eu queria fazer algumas
considerações, não vou responder especificamente uma questão ou outra, mas tem algumas coisas que foram levantadas aqui que, de fato, a gente precisa avançar no debate. Essa questão da bolsa, e se a bolsa é o mais efetivo, né, e se tem que ser bolsa, de fato, é uma prática que nós temos feito de maneira geral nas universidades, mas que, de fato, não tem recomendação nenhuma, e o decreto é muito claro. O decreto, no seu artigo 3º, é muito claro. Quais são as ações possíveis? Moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. E ainda acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Portanto, o recurso PNAES pode ser utilizado para desenvolver esse tipo de ação. Não precisa ser necessariamente pagar uma bolsa para os estudantes. Mas, de maneira geral, a bolsa tem sido a melhor opção. Não sei se é a melhor opção em termos de resultados. É isso que a gente falava antes, que precisamos avaliar. Tá? Eu também tenho esta dúvida. O que se entende hoje é que eu pago uma bolsa de R$500 para o estudante, e ele, bom, com isso ele tem acesso à cultura, ele mora, ele come, né, ele compra remédio, então está resolvido. Ele está resolvendo todas as ações previstas. Mas será que de fato isso acontece? Né? Essa é a questão que nós precisamos fazer. E aí, como lembrou o colega de São Paulo, uma bolsa de R$400 em Realeza, no interior do Paraná, é uma coisa. Outra coisa é em São Paulo, no Rio de Janeiro, é em Brasília, né? E a gente sabe que, no fim, é isso que a gente está praticando, né? Então, de fato, a gente precisa aprofundar esse debate no sentido de tentar entender se as bolsas efetivamente resolvem o nosso problema ou se não é mais efetivo produzir outros tipos de ações financiadas com esse recurso. Agora, eu não tenho dúvida, e o João tem razão, para o estudante que chega lá, que ele não recebe, que vem, seja do interior do município onde a gente está, ou seja de outro estado, mas que chega lá na minha universidade e ele recebe, não tem uma mesada do pai e da mãe para viver, ele quer uma bolsa, porque ele precisa pagar aluguel, porque não tem casa estudante. Né? Então, a gente sabe dessa dificuldade. E aí, eu compreendo a fala do João, mas eu também entendo que nós não podemos substituir a assistência estudantil, não é assistência social, eu não tenho dúvida disso, são coisas completamente diferentes. Mas nós precisávamos articular isso. Porque, por exemplo, a atenção à saúde. Não é possível que a gente imagine que a universidade vai ter que ter uma equipe de psicólogos e de pedagogo para dar atendimento a todos os estudantes que têm atendimento psicológico, que têm necessidade de atendimento psicológico. Mas isso hoje é necessário em alguns lugares, porque o município não tem psicólogos para atender, porque a gente poderia encaminhar para o SUS. O nosso trabalho de assistência estudantil seria isso, identificar o problema e encaminhar para o lugar adequado. Mas o fato é que hoje nem isso temos. Né? Então, no fim, a gente acaba fazendo mesmo, às vezes, assistência social, porque... O papel do Estado. O papel do Estado. Então, a universidade está sofrendo com isso. Né? De fato, nós precisamos resolver isso. Tá? De fazer assistência estudantil, no sentido de que, sim, a gente dá um primeiro atendimento, uma primeira atenção, e, dependendo do caso, a gente encaminha para quem deve, de fato, fazer aquele atendimento. Né? Agora, outras situações não, tem certas coisas que nós vamos ter que resolver mesmo, então é por isso que a gente tem que avaliar bem essa questão. Muito bem, sim. Era isso. Temos 4 inscritos já, e aí a gente encerra, infelizmente, a gente encerra na Denise, que foi a 4ª, eu vou só, antes de passar para o primeiro inscrito do segundo bloco, a gente vai encerrar esse bloco com o Anilton, tá bom? O Poti acaba de informar aqui que a Bolsa Permanência para 2018 é R$175 milhões. Né? Eu queria, por exemplo, foi 1 bilhão e 300, mais ou menos, 900 e poucos milhões. 900, não, eu tenho aqui 900 e pouco. Bom, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, a questão de estratégia para financiamento, eu acho que o que nós precisamos
discutir no âmbito do FORPLAD, e evidentemente tem rebatimento no FONAPRACE, é de que a assistência estudantil não é só recursos do penais. A assistência estudantil, ela envolve um conjunto de outras ações, tá certo? Que precisam ser privilegiadas. Então, por exemplo, lá no Espírito Santo, nós temos uma modalidade de bolsa em que o aluno tem um edital de seleção e a prioridade para o atendimento das bolsas tem um peso. Não é o aluno do PNAES, o aluno assistido por ser assistido. Mas o fato dele ser o aluno assistido, ele tem um peso de 70% na ponderação da nota que o aluno tem na seleção. E 30% o critério de outros critérios. Então, ou seja, isso é com recursos da universidade. E, ao fazer isso, nós estamos colocando mais recursos na assistência, estamos colaborando com as políticas de permanência que a Inessa levantou, tá certo? Então, eu acho que nós precisamos criar essa cultura de ter programas nas nossas universidades que privilegiem, não é ser paternalista, tá certo? Quer dizer, o edital está lá, tem a equação matemática que eu desenhei lá, que eu escrevi, mas privilegia o aluno assistido. Então, com isso, e a questão da permanência não é só a bolsa, é criar programas, o COGRAD já discutiu isso outras vezes, tá certo? Então, é criar programas através das pró-reitorias de graduação, tá certo? Programas de acompanhamento desses alunos, tá certo? Lá nós temos 150 bolsas da Prograde, financiados pela universidade, para fazer esse acompanhamento. Isso são ações efetivas que melhoram a assistência e melhoram a permanência desse aluno dentro da universidade. A matriz que o Pedro levantou, Pedro, nós fizemos essa mudança na direção que você levantou aqui. Nós fizemos essa mudança na matriz, nós precisamos rodar, fazer as simulações. O que nós não conseguimos ainda foi fazer as simulações devido às dificuldades de obter os dados na granularidade que a gente precisa lá do INEP. Mas ela já está formatada nessa direção. A ideia seria, no dia 19, a gente tentar simular com o orçamento anterior e fazer uma comparação entre as duas para ver qual seria a diferença, se existiria ou não diferença significativa e quem sairia, né, como é que seria essa questão, e depois a gente pensar na incorporação desse recurso do Bolsa Permanência. Vamos abrir o segundo bloco de perguntas. Muito bem. Professor que está atrás do Moza. Isso. Obrigado. Professor Jamur, pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Em primeiro lugar, fazer algumas considerações no sentido de elogiar o fórum, de oportunizar esse debate aí com o FONAPRACE, com a grade junto. Eu acho que o caminho é esse. Nós precisamos, claro, avançar em algumas discussões que me parecem fundamentais, mas eu não vejo outro caminho. Acho que o caminho é termos mais essa integração entre os fóruns na busca de soluções conjuntas. Eu trago um pouco das preocupações que nós temos vivenciado na UNILA, dadas as suas especificidades. Em parte, minhas palavras vão ao encontro do professor Pedro, que trouxe a questão da matriz, que sabemos que já foi aprovado, enfim, vai ser rodado um teste, mas na UNILA, especificamente, nós estamos um pouco, para não dizer um tanto, apreensivos com relação a essa matriz, porque ela nos impacta diretamente. Nós temos a especificidade de recebermos quase 40% hoje dos nossos alunos são estrangeiros, são da América Latina. Temos dificuldades de, enfim, avaliar, fazer uma triagem, identificar as carências, né? A minha opinião particular é que, sendo estrangeiro, já deveria ser considerado dentro de uma dessas faixas, né? Só pelo fato é diferente de você sair de São Paulo, de Minas ou de Belém do Pará e vir estudar na UNILA, né? O aluno dentro do Brasil, ele
ele consegue se virar por vários fatores. Agora, os alunos que nós recebemos de Colômbia, Peru, enfim, e entre outros rincões da nossa América Latina, eles precisam de uma atenção um tanto diferenciada. E nós gostaríamos de colocar isso para a mesa e dizer que da nossa apreensão, não tenho soluções aqui prontas, né? Eu acho que o debate é extenso. A minha preocupação com a matriz é que ela realmente, para nós lá, ela não reflete a nossa realidade, não vai refletir mesmo, né? Eu acho que como exercício ela é válida, mas eu acho que ela precisa ter elementos que façam com que, ou alguns parâmetros que façam com que ela se flexibilize dentro das regiões. Eu vou muito ao encontro da ideia também que foi falado antes, de que o orçamento ele deveria permanecer, né, ser direcionado para as universidades, e as universidades realmente decidirem o que vão fazer com esse orçamento, né? Então, trago aqui essa preocupação da UNILA com relação a isso, tá? E espero que tanto o FONAPRAS, COGRAD, ou mesmo o FORPLAD, não deixe de olhar para a UNILA e também para a nossa co-irmã, a UNILAB, que também tem uma situação um tanto quanto distinta. Tá, obrigado. Foi contemplado? Então, a gente tem a Denise, né? A gente encerrando a fala da Denise, a gente vai para o próximo provedor. Então, Denise aqui, por favor. Mas a gente só tem mais uma fala, né? Senão boa tarde, eu sou Denise Imbrois, professora da Universidade de Brasília, decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e falar de quão necessária é essa discussão. Na realidade, mesmo que a gente tenha visões diferentes de assistência estudantil, eu acho que o nosso objetivo é o mesmo, né? Formar alunos de qualidade, ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho, tendo uma vida melhor para a sua família, para a sociedade como um todo. No entanto, eu entendo quando a questão ela vira essa dicotomia entre assistência social e assistência estudantil, no sentido de que algumas ações elas são colocadas em nível de assistência estudantil como dogmáticas, como se as questões não pudessem ser discutidas. Então, eu acho necessário que a gente discuta, sim. É diferente uma coisa estar assegurada na lei, né, no caso, a nossa Carta Maior, do que, de fato, a sociedade tem. Nós também temos educação de qualidade, né, teoricamente, na norma, mas na vida real não é isso que tem acontecido. Nesse momento que as universidades estão sufocadas, eu acho que é necessário uma parceria ainda maior entre os diversos fóruns, diversos colégios, para que a gente possa buscar alcançar o nosso objetivo, que é o objetivo de uma universidade pública, gratuita, de qualidade. Eu acho que essas questões precisam ser discutidas com clareza e em base de dados. Também considero necessário que a gente avance nesse sentido. Eu me inscrevi para colocar que na Universidade de Brasília, a gestão dessa ação da 4002, né, da assistência estudantil, está sendo feita por um GT que inclui a área de extensão, a área de assistência estudantil propriamente dita, a área de planejamento, né, que é a minha área, e a área de ensino de graduação. Então, o objetivo nosso é que, em conjunto, a gente consiga melhorar a utilização dos recursos para atender com mais qualidade, com maior eficácia, os nossos estudantes. Claro que tem divergências e claro que as questões discutidas ali precisam depois ser levadas para a comunidade. Mas é importante que a gente, nesse momento, consiga entender que o que a gente deseja não é o que a gente tem. Isso, para nós, na universidade, para quem tem uma visão do orçamento geral, é uma realidade, mas também é preciso que, nos fóruns específicos de graduação e de assistência estudantil, a gente consiga discutir as questões para que isso depois seja levado para os estudantes. Porque o receio que eu tenho é que hoje a gente tem tanto direito assegurado, né, pelo menos é assim que eu vejo nos meus estudantes, que fica difícil uma discussão que esteja balizada por questões orçamentárias, que é o que rege a vida real.
Então, a gente precisa superar esse distanciamento, nos aproximar, até para que a gente possa fazer essa discussão com qualidade. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou Matheus, estou aqui representando... Na sua fala, Gandini, a gente encerra. Representando a Pró-Reitoria de Planejamento da Unilab. Primeiro, elogiar aí a iniciativa de juntar os fóruns, como foi dito. Lá na Unilab a gente tinha, pelo menos, constantes brigas entre as pró-reitorias, assistência estudantil pedindo dinheiro, planejamento cortando. Então, quando a gente junta os fóruns, eu acho que traz contribuições legais. Queria também aqui aproveitar a fala da Unila, nossa companheira, e perguntar o que o Fonaprace tem, como o Fonaprace tem visto essa questão das universidades que recebem alunos internacionais, Na Unilab nós recebemos estudantes de países de língua portuguesa, especialmente da África, que vêm de situações que são até piores do que a gente encontra aqui no Brasil, Então, se nós usássemos o teto de um salário mínimo e meio, todos os estudantes lá da Unilab receberiam assistência. Então, a gente ainda diminui para meio salário mínimo para ver se a gente consegue atender a todos. E queria saber como o Fonaprace tem visto essa questão dos alunos internacionais. Nós recebemos os alunos e, como foi visto ontem, o CGU vai começar a analisar se nós vamos cumprir nossa missão, nossa visão, e nós, Unilab e Unila, temos como missão atender 50% de alunos internacionais. Hoje atendemos só em torno de 30%, 35%, e se nós aumentarmos isso para atender 50%, vamos necessitar de mais recursos ainda para assistência estudantil. Gandini. Alô, boa tarde, meu nome é Roberto Gambini, estou na função de pró-reitor de Planejamento e Finanças da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inicialmente, acho que vale a pena a gente reafirmar a saudação à coordenação nacional do FORPLAD pela decisão de trazer esse debate, convidar os nossos pró-reitores dos outros fóruns, a importância do debate que a gente vivenciou aqui agora, a riqueza das informações, das análises, mostrou o acerto dessa decisão de trazer essa discussão, além da questão de fundo importante que já foi aqui também ressaltada, que é a articulação entre os diferentes fóruns na construção de objetivos comuns das nossas ações. Eu queria um pouco na linha do Maurício, do FMG, de que a gente tem que reafirmar essa questão da assistência estudantil, inclusive sobre as ameaças que a gente vem sofrendo. A questão da nota técnica é um documento grave, do ponto de vista da manifestação do Ministério sobre a compreensão sobre essa ação política, essa ação institucional, além de que o PENAS está sustentado num decreto. Na minha avaliação, assim, é uma situação de muita vulnerabilidade. E eu acho que a questão de fundo, que deve nos unificar, é que o que hoje nos está demandado na questão da assistência estudantil é resultado direto de uma decisão política fundamental, importantíssima, que as universidades tomaram quando abraçaram o programa de reestruturação e expansão. Ainda que tivéssemos diferença na avaliação de como ele seria desenvolvido, a capacidade de financiamento e orçamentação, nenhum de nós, nenhuma das nossas instituições, virou as costas para essa importante decisão. Nós construímos uma das principais políticas públicas da última década nesse país. Nós estamos conseguindo trazer para as nossas universidades os nossos melhores jovens de todos os cantos do Brasil. Está aí o trabalho que o Tiago apresentou, feito lá na Universidade Federal de Pernambuco. Se a gente fazer uma avaliação mais ampla, a gente pode estar, na verdade, cometendo um erro estratégico como nação. Podendo estar jogando fora os nossos melhores jovens, que com muito esforço chegaram à universidade pública, e por a gente não ter minimamente as condições de financiamento da sua permanência, a gente pode estar perdendo um talentoso futuro para o nosso país. Então, na minha avaliação, a questão da assistência tem essa base. Ela está ligada na política fundamental que a gente adotou na expansão do ensino superior, e ela tem que ser garantida no sentido da gente garantir a formação dos nossos melhores jovens, para atender a nossa sociedade a partir da formação que a gente vai garantir, mas que, no caso, necessita de apoio
né, para que eles não abandonem o seu curso. É muito fácil para o aluno que já chegou com alguma condição social minimamente digna se manter o dia inteiro na universidade, chegar de manhã só sair de noite, né? Para aquele que não consegue nem ter local para morar, ele vai abandonar. Ele vai abandonar. Nós tivemos lá uma situação, até por coincidência, uma moça que veio de Pernambuco, do interior de Pernambuco, para a UFRJ, e exatamente por essa questão do limite, né, do corte, né, do limite do possível de ser pago, ela ficou fora do benefício. E aí ficou sob ameaça de ter que sair do UFRJ e voltar para a sua cidade. A gente ficou imaginando assim, imagina o que significa essa moça ter chegado ao UFRJ, todas as dificuldades que ela superou, a expectativa que foi criada em torno da sua família, provavelmente em torno de outras pessoas do seu município. Então, assim, é uma questão de muita importância, apesar de todo o seu caráter de assistência que ela traz em si. Então, talvez, assim, por essa oportunidade que foi construída hoje aqui de tarde, dessa articulação, se for possível, evidente, a gente construir essa compreensão para a gente reafirmar a importância da ciência estudantil como uma decisão fundamental para a manutenção dos nossos principais quadros na nossa universidade, que eles possam sair formados e servir a sociedade, como era o objetivo nosso, quando lá atrás a gente optou por expandir a universidade, por novos cursos, por democratização do acesso. Então, assim, acho que era uma questão que eu queria levar para a mesa para que a gente pudesse avaliar também. Obrigado. Certo. Ali em relação à Unila e à Unilab, a gente tem essa preocupação, inclusive quando nós aprovamos o modelo no fórum, o pessoal da Unila se abstiveram, né, da votação, e a gente entende, porque realmente lá é diferente, é uma coisa que a gente precisa enfrentar esse debate. Então, acho que Unila e Unilab, a gente tem essa sensibilidade, essa solidariedade em relação a essas duas instituições, a gente compreende perfeitamente. Tá? Em relação à professora Denise, a senhora tem razão, a gente realmente tem o mesmo objetivo, né? Agora, a gente não é inocente, a gente disputa espaços dentro da universidade, espaços de poder, ideológicos, e às vezes, para quem está lá no planejamento, é mais fácil cortar na assistência, ou então pegar um problema que é da universidade e jogar para dentro da assistência. Não, calma, eu estou falando de modo geral. Então, o pró-reitor de assistência estudantil tem que ser da natureza dele, especialmente o representante aqui do fórum, ele tem que fazer essa resistência. Porque é ele quem está ali, ele quem recebe os alunos, é ele quem recebe o aluno chorando lá, dizendo que não tem o que comer, etc, etc. Ele é quem se depara com todas essas coisas. Então, se ele não carregar não tiver a sensibilidade para carregar essa indignação, para discutir com seus pares, na minha opinião, ele não tem condição de estar ali. Então, eu tenho muita clareza em relação a isso, que a gente disputa esses espaços dentro da universidade. Tem os grupos políticos que querem recursos para isso, que chegam, que pressionam o reitor. Então, tem todas essas questões que a gente precisa também levar em consideração, né? Então, acho que já pode encaminhar para as considerações finais, né? Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder participar do fórum, agradecer aqui a anfitriã, a professora Dulce, tem muitos contatos lá pelo Ministério da Educação, e dizer, Tiago, que é um prazer poder participar, poder contribuir e poder debater com esses temas que são muito caros para toda a universidade e para a assistência estudantil de modo muito especial. Muito obrigado. Bom, a questão é polêmica, de fato, né? E não tenho dúvida disso. E, ao final desta mesa, quero apenas reafirmar aqui a posição do COGAD de estar à disposição de todos e todas, né, especialmente dos demais fóruns e colégios da Andifes, para avançarmos nessa discussão e avançarmos com aquilo que o nosso colega lá ao fundo dizia, e as colegas da UNB também, de certo modo, de fazer a defesa de uma universidade pública que possa efetivamente garantir condições de estudo para os estudantes que aqui chegam,
né? E especialmente fazer a defesa de uma universidade pública que seja cada vez maior e que a gente possa chegar naqueles números que foram colocados aqui, que estão no PNE, né, em 2024, que exige praticamente dobrar o número de estudantes que temos hoje. Portanto, possivelmente dobrar as necessidades de assistência estudantil dentro da universidade, mas provavelmente mais do que dobrar, porque à medida que nós formos ampliando o número de vagas nas universidades, mais estudantes com maior vulnerabilidade socioeconômica chegarão na universidade, porque a universidade ainda ela é excludente, e ela é, mesmo com a política de cotas. Não tem dúvida que esses números, e não estou dizendo, não me compreendo mal, mas quando a gente mostra os números, mostrando que o desempenho acadêmico dos estudantes é igual nas diferentes cotas, que mostra que eles conseguem chegar na universidade e superar as suas limitações da formação anterior, mas isso é mascarado, de certa forma, porque mesmo os estudantes pobres de escolas públicas que chegam na universidade hoje, são os que tiveram o melhor desempenho acadêmico, porque nós continuamos selecionando. Quando a gente colocar todos os estudantes da universidade, certamente vão se mostrar mais as diferenças. Porque essas diferenças aparecem na educação básica, não é possível que isso depois acabe. Né? Quando a gente faz as notas, como é que tem diferença de nota do Enem entre as diferentes escolas? Porque lá está o universo total dos estudantes. Dentro da universidade nós temos uma fração disso e é uma fração que nós selecionamos. Podemos não querer selecionar, adotar políticas diferentes formas para não selecionar, mas acabamos selecionando. Na minha universidade, nós temos a maior cota de escola pública do Brasil, das universidades federais. A nossa cota de escola pública é 90%. Por conta disso, metade disso é renda per capita menor que 1,5 salários mínimos, então nós já começamos com 45% de estudantes com renda per capita menor que 1,5 salário mínimo. A gente parte dali. Hoje, em todos os cursos, isso inclusive na medicina, 90% é escola pública. Por conta disso, hoje, 92%, 93% dos nossos estudantes são estudantes de escola pública, porque, inclusive, vários acessam pela ampla concorrência por conta das notas. Evidentemente que a gente tem sérios problemas de assistência estudantil. Hoje, em torno de 50% dos nossos alunos acessam algum tipo de auxílio financeiro, não todos, algum tipo. E isso que nós lá não adotamos a renda, basicamente. De maneira geral é assim, né? Se trabalha com índice de vulnerabilidade socioeconômica e considera outros aspectos, para além da renda. Né? Mas esse é um problema que se coloca para nós, porque a gente tem também um dos maiores índices de evasão, né? A gente sabe disso. Então não adianta a gente coloca muita gente para dentro da universidade, mas logo na sequência perde. Nós, 25% a 30% dos alunos cancelam a matrícula no final do primeiro semestre, até metade do segundo semestre. Então, a gente está perdendo estudante cotidianamente na universidade. Então, espero que sim, que a gente possa continuar dialogando, aprofundando esse debate sobre assistência, sobre o financiamento da educação pública, para que a gente possa efetivamente dar conta daquilo que temos, mas especialmente dos desafios que o PNE nos coloca, que é dobrar o número de estudantes dentro das universidades públicas federais. Isso aí, estou à disposição, o COGRAD está à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então, a gente agradece imensamente, tá, a participação do professor João de Deus, do professor João Alfredo. A gente encerra esse painel, na certeza de que, na realidade, a gente não encerrou o painel, a gente encerrou a primeira etapa de uma grande discussão sobre um tema que é muito significativo para as nossas universidades. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta também para a discussão sobre extensão dentro das universidades, no próximo painel, ok? Desde já, obrigado pela contribuição de todos. Eu peço um instante a atenção de todos vocês. Nós teremos neste momento, durante o coffee break de vocês, a apresentação de um coral. Então, eu vou pedir para que todos se posicionem aqui no espaço onde vai ser servido. E teremos 3 músicas que o coral estará se apresentando e em seguida estaremos liberando para o coffee break. Ok? Podemos? Depois, no final, vou dar as informações.